Nesta edição, os diferentes perfis dos estudantes que farão o Enem e como a educação socioemocional será trabalhada nas escolas. Você trabalhar habilidades socioemocionais com os alunos desde cedo, desde a primeira infância, é preditora de melhor em desempenho acadêmico. Uma escola do Rio de Janeiro recebeu a visita de um professor e produtor norte-americano que viaja pelo mundo conversando com crianças e jovens. Everybody's very concerned about the Amazon. Everybody's very concerned about pollution and plastic straws and deforestation has been in every interview. Escritora visita a escola e conversa com estudantes do 8º e 9º anos sobre o Egito Antigo. Queria que todas as aulas fossem assim. Todo mundo junto, conversando, acho que é mais fácil de aprender. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio completa seu aniversário de 21 anos. O Enem nasceu em 1998 para ser uma avaliação individual do ensino médio. Na época, 115 mil participantes fizeram a prova. Atualmente, o exame tornou-se a principal forma de acesso ao ensino superior no país. Em 20 anos, quase 100 milhões de brasileiros já fizeram o Enem. Em 2019, o exame será realizado nos 2 primeiros domingos de novembro, nos dias 3 e 10. Pouco mais de 6 milhões de pessoas se inscreveram. De acordo com o INEP, 46,4% se autodeclaram pardos, seguido de 36% brancos, 12,7% negros, 2,3% amarelos e 0,6% indígenas. Vamos conhecer algumas pessoas que irão participar da prova na reportagem de Rodrigo Gantuá. 5.095.382 pessoas confirmaram a participação no Exame Nacional do Ensino Médio este ano. Mais de 3 milhões, quase 60% dos inscritos, são mulheres. Essa superioridade se repete a cada ano. Em 2016 e 2017, por exemplo, a Giovana foi uma das quase 60% de mulheres que fizeram o exame. Ela tentou 2 vezes até atingir a nota para a medicina. Eu vejo o Enem como uma coisa muito mais contextualizada. Então, você tendo uma visão de mundo maior, você consegue realmente ir melhor no Enem. Mas também tem a diferença do cansaço, porque o Enem, como sendo uma prova muito grande, vence os participantes no cansaço mesmo. Muitos adolescentes fazem o Enem para se ambientarem com o exame. Os treineiros, como popularmente são conhecidos os participantes que realizam a prova como autoavaliação, podem fazer isso desde 2009. Nesse ano, serão mais de 600 mil, 12% dos inscritos. A Manuela sonha em fazer medicina quando terminar o ensino médio. E essa é a 2ª vez que ela fará o exame como treineira. Eu preferi fazer a prova como treineiro para ter um contato maior, para não chegar na hora do 3º ano, eu não tenho nenhuma experiência, chegar lá e simplesmente fazer. E também porque eu já vou sabendo como que eles lidam com uma questão, ver se eu estou conseguindo fazer no tempo. Outro perfil que chama muita atenção nas provas do Enem é o número de idosos. Para a próxima edição do exame, quase 10 mil pessoas com 60 anos ou mais confirmaram a participação. Há 5 anos, o Cláudio tomou essa mesma decisão. Mesmo aposentado e formado em psicologia e direito, resolveu fazer o Enem e voltar para a sala de aula. Com a nota do exame, conseguiu entrar na UNB e hoje está no 8º semestre de filosofia. Me inscrevi, mas nunca com a perspectiva de contando que eu fosse passar, porque a gente não está tão atualizado assim. Mas a gente percebe assim que o Enem ele é muito interessante, que ele é muito bem feito, é bem elaborado, de tal forma que contam também com uma experiência, a visão de mundo também, ela é aferida no processo de seleção. O Enem tem um perfil bem democrático e a prova disso é que a taxa de inscrição do exame não é cobrada para as pessoas que se encaixam nos critérios socioeconômicos do edital. Desde 2017, é possível fazer o exame utilizando o nome social. E na próxima edição, quase 50 mil pessoas farão a prova com atendimento específico ou especializado. O Enem 2019 acontece nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Valores como solidariedade, amizade, ética, colaboração devem fazer parte da rotina escolar. É o que contempla a Base Nacional Comum Curricular.
A partir do próximo ano, todas as escolas brasileiras deverão incluir habilidades socioemocionais em seus currículos. Nós acompanhamos como a Secretaria Municipal de Educação do Rio capacita seus profissionais e como as escolas já desenvolvem essas habilidades em sala de aula. Resiliência, empatia, capacidade de resolução de conflitos, flexibilidade, determinação, autocuidado e autorregulação estão dentro das 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Ela diz que, para uma educação de qualidade, a sala de aula deve ser lugar de conteúdo, mas também de desenvolvimento socioemocional. Já existem diversas pesquisas, no campo acadêmico, pesquisas científicas que comprovam que a educação socioemocional, você trabalhar habilidades socioemocionais com os alunos desde cedo, desde a primeira infância, é preditora de melhor desempenho acadêmico, de diminuição de problemas de comportamento, de problemas de ansiedade. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro promove a Semana de Educação Socioemocional Carioca, que está na 2ª edição. O objetivo é auxiliar professores e educadores a pensar em práticas de competência social dentro do seu programa pedagógico. Quando a gente promove a educação socioemocional, a gente não está só fazendo alguma coisa a mais, né? A gente está, assim, também promovendo a aprendizagem acadêmica, né? Então, o tempo que o professor vai gastar com isso é um investimento que ele está fazendo na vida pessoal, mas também na vida acadêmica dos seus alunos. Esse professor só ganha, ele ganha na sua prática, ele ganha no seu clima escolar, porque a aprendizagem está muito ligada ao ambiente, né? À afetividade, a tudo isso que a gente sabe que impacta diretamente. Aqui na Escola Municipal Bento Ribeiro, no Meier, zona norte do Rio de Janeiro, as habilidades socioemocionais são trabalhadas na relação aluno-escola, através do projeto Gentil Colaborador. A educação é um ato, é uma ação mesmo, é um ato ativo. E quando a gente faz o projeto Gentil Colaborador, ele é convidado a participar, a ser o agente dessa educação. Então, ele não só é o agente do próprio desenvolvimento dele, como ele é a motivação, né, mola propulsora para que isso aconteça, né, se propague nas outras turmas, com os outros alunos. Uma das dos nossos pressupostos aqui na escola é gentileza gera educa-ação. Então, tira o estudante desse lugar passivo, né, e ele passa a ser o agente do seu próprio processo educativo. Eles precisam se apropriar dessa escola, entender que a escola é deles, né? A escola é de todos. Não é a direção que faz a escola, é a direção, os professores, os funcionários e os alunos. Os alunos também fazem a escola. Sinto muito mais parte da escola, porque os problemas da escola passam a ser os meus problemas. A vitória da escola passa a minha vitória. Sinto que a gente tem alguma importância para os alunos e para os professores. É muito legal. Uma visita que movimentou o ambiente escolar foi a do professor e produtor de conteúdo audiovisual norte-americano Howard Blumenthal, criador do projeto Kids on Earth. Ele viaja pelo mundo entrevistando crianças e jovens que contam seus desejos e esperanças. Eu fui até o Colégio Ao Cubo, na zona sul do Rio de Janeiro, para contar essa história. O projeto Kids on Earth, criado pelo professor norte-americano Howard Blumenthal, viaja o mundo entrevistando jovens enquanto dão os primeiros passos em direção à cidadania global. E ele agora está no Brasil. I discovered years ago that kids were really fascinated with the idea of learning about other countries. There I started visiting schools and I asked kids, what do you know about other countries? And even though their friend was from Cambodia or from Egypt, they didn't know anything. They knew very little. So I thought, what's the best way to have them understand? And the answer was have them talk to each other. And now we have the internet, so we're able to see people from different places talking about their lives. The most interesting topic I've learned was probably slavery in the North Atlantic trade in year 8. Alguém que criou a internet teve a ajuda de um professor. Então, o professor sempre vai ser mais esperto que a internet. I think we eat normally. I mean, meat and vegetables, fruit.
We don't have that much of fast food, I guess. O projeto Kids on Earth junta esses jovens do mundo inteiro falando sobre suas culturas, os seus países, e a internet é que auxilia nisso. Mas será que nós realmente sabemos o que está acontecendo aqui, do nosso lado? Eu acho que a gente acaba centrando sempre no nosso país, nas nossas riquezas, e acaba esquecendo que tem afora, né? E eu realmente me encontrei em uma situação que eu fiquei, caraca, preciso até estudar um pouco mais, me informar um pouco mais, mas foi bem bacana. É uma troca de conhecimento, então, quando pra gente aprender, não é legal só a gente falar, só a gente ficar falando o tempo todo, a gente tem que ouvir. E eu acho bem interessante ouvir a opinião de outras pessoas que não estão inseridas na nossa realidade, que não sabem como é viver aqui, e a gente não sabe como é viver lá. Everybody is very concerned about the Amazon. Everybody's very concerned about pollution and plastic straws, and deforestation has been in every interview. So they're very aware, and they understand how important it is to pay attention. And I ask good questions, silly questions sometimes, very hard questions sometimes, and we all learn from one another. That's what Kids on Earth is all about. Através do site kidsonearth.org, você pode assistir os vídeos produzidos por Howard com a opinião de jovens de vários países sobre questões sociais, ambientais, políticas, mostrando que existem muito mais conexões entre eles do que podemos imaginar. Well, I think kids are much more similar than they are different. They dress alike, too. Everybody's got jeans, everybody's got sneakers, everybody has a T-shirt with something written on it, right? I mean, it's just so much is similar now among different countries, but within the countries, when you start digging a little bit deeper, you find out about different religions, you find out about different family histories. The importance of family becomes really high, particularly in neighborhoods that are lower income. Kids who have higher income are more independent, but sometimes they're also unhappy because they don't have the family in the neighborhood that the poor kids have. Todo el mundo tiene algo especial, o sea, todo el mundo puede ser muy bueno, o sea, por aprender o porque saque de alguien, pero todo el mundo puede ser muy bueno pintando o en lo que sea. Quem também visitou uma escola para conversar com os estudantes foi a escritora Flávia Cortes. Durante 1 hora, ela conversou com alunos do 8º e do 9º ano sobre o Egito Antigo. Vamos ver na reportagem de Eliane Benício. Turma postos para uma atividade especial. A escritora Flávia Cortes veio até a Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro, para apresentar o seu novo livro, Terra de Mistérios, o Antigo Egito e os Domínios de Ísis, Senhora da Magia. A Ísis é como se fosse a mãe de todo o ser humano, a grande mãe, a deusa mãe. É um tema que eles gostam, que eles têm muito interesse. E a presença do escritor na escola é fundamental para quebrar esse paradigma de que os alunos têm de que o escritor é uma pessoa distante. Ainda mais com o depoimento da Flávia hoje falando sobre que ela foi aluna de escola pública, que ela começou o interesse pela literatura e pela escrita desde muito cedo. Então, isso só enriquece as nossas aulas. Então, foi muito bom a presença dela aqui, foi maravilhoso. Olhos e ouvidos atentos. A conversa está cheia de curiosidades. E a turma quer saber mais. Meu nome é Marcos Henrique, eu estou no 8º ano e eu queria perguntar como os egípcios viam a morte. Marcos Henrique, a morte para os egípcios não era uma coisa triste, era um ritual de passagem que todos tinham que passar e que as pessoas passavam a vida com essa preocupação da vida após a morte, que era a ida daquele morto para o reino dos mortos. Existia só um Deus naquela época? Nessas sociedades antigas, não só no Egito, eles acreditavam que toda a força da natureza era causada por algum Deus. Então, eles tinham um Deus para cada coisa. Queria que todas as aulas fossem assim. Todo mundo junto, conversando, acho que é mais fácil de aprender. A Flávia escreveu o livro a 4 mãos, junto com Rosana Rios, que também é responsável pelas ilustrações de Terra dos Mistérios. Além da vocação para a literatura, as duas têm em comum o interesse por mitologias e, em especial, por essa civilização que é uma das mais antigas do planeta. A gente começou a separar muitas curiosidades e explicações também para alguns termos. Por exemplo, a palavra hieróglifo significa escrita
mística, escrita dos deuses. Então, é bacana explicar isso, não só falar que são os escritos daquela época. Então, fizemos várias notinhas que a gente foi deixando de lado e depois decidimos colocar no texto. E qual é a importância de trazer esse tema para a sala de aula? Eu acho que é muito importante. As mitologias, na verdade, elas falam de questões que são pertinentes à humanidade. Então, independente da época, independente do local, são questionamentos que todo ser humano tem. E até mesmo nós, hoje em dia, quando crianças, a gente tinha essas mesmas questões. De onde viemos? Para onde vamos? Né? Por que da existência do universo, do sol, das estrelas? Então, isso gera interesse já naturalmente pelos alunos. E pode também abrir portas para que eles busquem outros tipos de leitura literária ou histórica sobre esses assuntos. Pesquisa científica no ambiente universitário. Na UNB, estudantes de doutorado e professores do Instituto de Química desenvolveram uma nanopartícula que promete revolucionar o mundo dos biofertilizantes. O projeto já ganhou inclusive o aval da Embrapa. Vamos ver na reportagem de Amanda Mustafa. A iniciativa desses doutorandos em Química da Universidade de Brasília promete revolucionar o mercado dos bioestimulantes, os hormônios vegetais que impulsionam o crescimento das plantas e são usados na produção agrícola. No laboratório da universidade, eles desenvolveram um produto puro, atóxico e sem resíduos. É inovadora, sim, porque ela trabalha com nanotecnologia. Esse material ele é facilmente absorvido pela planta. Quando ela metaboliza, ela vai liberando aos poucos, vai ter uma entrega lenta desses micro e macronutrientes. Então, isso é importante para a planta. Quando existe bioacumulação, que é o caso de alguns dos produtos comerciais, digamos, um inseto que comer aquele determinado vegetal, aquele que tiver contato com aquele determinado produto, ele não consegue metabolizar. Então, isso vai passando para outros animais na cadeia alimentar, e isso acaba produzindo danos, né? Isso é nocivo para a saúde e pode chegar à saúde humana. O trabalho dos doutorandos chamou a atenção da Embrapa, que viu na nanopartícula o produto do futuro, por conta da sua característica de luminescência, de absorver a luz que a planta não utiliza. Vamos imaginar, por que as folhas são verdes? Né? Porque ela reflete o verde, ela não absorve esse comprimento de onda. Né? Então, essa nossa estrutura, esse material, ele tem a capacidade de pegar esse comprimento de onda e converter em luz que a planta utiliza como para fazer fotossíntese, que são luzes no comprimento de onda vermelho e azul. Você tem pequenos sóis dentro da planta. A parceria com a instituição trouxe um importante incentivo com recursos de pesquisa, a validação da tecnologia e a criação de uma startup para patentear o produto e, no futuro, comercializá-lo. Aqui no laboratório da Embrapa, o produto é preparado para os testes. Ele é pesado e diluído até atingir um volume e a concentração adequados para aplicação, que varia para cada cultura. Nós trabalhamos com a cultura de tomate, com a cultura de pimentão e de alface. Né? Conseguimos seguir o mesmo protocolo para todas, né? sempre com o intuito de verificar se existiam grandes diferenças entre as culturas em termos de concentração, em termos de dosagem. E, após as medições, nós compilamos os dados e verificamos que, através de um tratamento estatístico, foi confirmado que tinham, sim, alterações em alguns parâmetros que eram para melhorar o desenvolvimento da planta. Em alguns pontos, tanto a questão do crescimento, a melhoria na taxa fotossintética, né, foram observados. Os testes são realizados nessa horta-vitrine. A ideia é levar o bioestimulante também para os campos e aplicá-lo em outras culturas, como soja, milho e algodão. Por ser de amplo espectro, os pesquisadores acreditam que o produto pode ser utilizado até mesmo na recuperação de áreas degradadas. É um caso até de sucesso, né? Onde você tem instituições públicas juntamente com uma startup, né? Desenvolvendo produtos para a cadeia de valor, né, de hortaliças, mas não aplicação só para hortaliças. Né? Pode ser para outras culturas também. Para mim, como cientista, com certeza é algo que faz os olhos brilharem, né? Assim, de ver algo que realmente faz fazer diferença ainda durante a minha vida, né? Quem sabe, quando eu estiver velhinha, eu vou conseguir ver
isso fazendo diferença na sociedade, né? Ou até antes, né? Quem sabe? Tiago é um menino que ainda não sabe escrever, mas adora inventar palavras e historinhas. Um dia, ele pediu à mãe para gravar uma delas. Jornalista e muito atenta, a mãe do Tiago gravou e foi além. Transcreveu a história. Uma editora gostou do resultado e decidiu publicar. O pequeno Tiago, então, virou autor mirim e brilhou até na última Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Que tal conhecê-lo? Foi misturando tintas que Tiago entrou para o reino do faz de contas. Um dia ele estava pintando quando, como num passe de mágica, foi parar na casa da vovó e criou o personagem Jorginho, o menino que descobriu as cores. O que você pensou na hora que você pegou aqueles 3 potinhos de tinta? Que eu podia colorir o mundo. Colorir o mundo? Puxa vida! A história virou livro e momentos assim se tornaram rotina. Contação de história, oficinas de pintura, tardes de autógrafo, até na Bienal do Livro. O autor dessa história é o Tiago. Tiago é esse menino. Ele tem 5 anos. Tiago e a avó Edi, que no livro se chama Sofia, estão na Escola Municipal Barão de Itacuruçá para contar as aventuras do menino que descobriu as cores. Jorginho sonhava em colorir o mundo, mas ele tinha apenas 3 potinhos de tinta. Um azul, um vermelho e outro amarelo. Jorginho estendeu um pano velho no tapete da sala e começou a misturar as cores. Quem é o autor desse livro? É o menino que misturou as cores. Como ele se chama? Esqueci o nome. Eu adoro as cores, porque as cores são melhores para brincar. Deixa tudo mais bonito. Como toda criança, Tiago às vezes fica quieto. Mas pode acreditar, está sempre fantasiando. Principalmente se tiver um pouco de tinta por perto. Quando você costuma criar as histórias? Quando eu tô fazendo alguma coisa. Tipo, tô pintando. Tudo. E aí? A ideia. O menino que não gostava de tomar banho, o menino que não gostava de escovar os dentes, o menino que só queria o bem. Tiago já criou e gravou outras 8 histórias. A ideia é que todas sejam publicadas e formem a coleção O Mundo de Jorginho. O próximo conto será sobre Natal e deve ser publicado já em novembro. Quanta imaginação! Eu tento transformar esse momento que ele está vivendo numa brincadeira que não seja pesado para ele, né? Porque eu quero que ele jogue bola, eu quero que ele... Até o celular que a gente fala, né? E nesse caso até a gente usou o celular como uma ferramenta para uma coisa positiva, porque as histórias foram gravadas no gravador do celular. Fico feliz que a gente tenha dado uma utilidade para uma tecnologia que fez um resgate da literatura, né? Que o áudio virou um livro. Hoje em dia as crianças estão tão tecnológicas, estão tão presas ali no mundo virtual, e aí a gente pensou aqui em trazer uma criança como eles, que teve uma imaginação, criou uma história com cores, uma coisa que faz super... tem tudo a ver com o dia a dia deles, com a rotina. A gente espera que daí surjam outros autores. A gente encerra a edição de hoje da Rede Escola. Para ver ou rever nossa revista, acompanhe o site tvescola.org.br. Na TV, tem Rede Escola toda sexta-feira às 7 horas da noite. Aos sábados, às 4 da tarde, aos domingos, ao meio-dia e às segundas-feiras, ao 12h30. Se você vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, tem Rede Escola toda terça-feira, às 8 horas da noite, na Multirio, canal 26 da NET. Tchau, gente. Até a próxima.